E nessa caminhada que nós estamos fazendo com nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós nos deparamos com esse homem, com essa lepra, e quando ele se encontra com Jesus, vendo que Jesus havia feito tantos milagres na vida de tantas pessoas, ele vai e fala para Jesus: se queres, tu podes me curar. E Jesus diz para ele: então tá bom, se você quer, eu também quero, então fica curado. E imediatamente o homem ficou totalmente limpo. Como eu falo sempre para vocês, espiritualmente, os santos padres perceberam que na Sagrada Escritura, quando se fala da lepra, nós devemos sempre nos lembrar que ele está falando do pecado. E a única pessoa que pode nos livrar do pecado é Jesus. Então, se você tem algum pecado, você tem que ir atrás de Jesus. Porque só Ele pode te libertar do pecado. Só Ele poderá abrir as portas do céu para você. Porque o pecado é a única coisa que poderá nos levar para o inferno. E como eu sei que nem você e nem eu estamos querendo ir para o inferno, então vamos arrancar o pecado da nossa vida, para que no dia devido que Deus nos chamar, nós possamos ir para o céu. Mas aqui tem um detalhe muito importante, para que nós possamos entender melhor essa questão. Lá no livro de Levítico, se vocês puderem ler depois, no capítulo 14, do versículo 1, me parece até o versículo 20, existia uma lei que dizia assim, que quando um leproso, porque aqui tem esse detalhe, né? O leproso, ele não podia ter contato com ninguém. Se uma pessoa ficasse leprosa, ela tinha que ser levada para lugares distantes. Os leprosos tinham que andar com um sininho para mostrar que ele era leproso. E quando se encontrava com alguém, ele dizia leproso, leproso, para as pessoas não terem contato, para que elas não pudessem ser contaminadas pelo pecado, ou pela lepra deles. Mas quando elas ficavam curadas da lepra, era preciso que aquela pessoa, ela fosse diante do sacerdote, para que o sacerdote averiguasse, observasse, via que aquela pessoa realmente estava curada. Então ele escrevia lá um papel dizendo: essa pessoa agora está curada, e ela poderia voltar ao convívio novamente com os outros. Imagine, né, uma mãe que tivesse um filho leproso, ela não poderia ter contato com ele, ou um pai também, né? E de repente se depara com o filho curado e agora pode conviver. Porque era assim. Aqui não tinha questão de criança nem adulto, não. Se fosse leproso, não podia ter convivência. E aqui está o detalhe, né? Olha bem, Jesus cura, Ele é Deus. Agora, Ele diz: vai lá no sacerdote, para que o sacerdote possa dar o certificado de que você está curado e você vai oferecer ainda o sacrifício. Precisaria disso? Não. Mas existia uma autoridade que foi dada ao sacerdote e era preciso passar pelo sacerdote. E aqui eu já sei, espero que vocês já estejam entendendo o que eu quero dizer. Existe uma autoridade própria que Deus deu aos sacerdotes. Problema de consciência só se resolve com o sacerdote. E aí você vê, né, que o protestantismo com Lutero inventou aquela história de que problema de consciência você não precisa ir no sacerdote porque ele é pecador igual nós, então você resolva lá no seu quarto.
não se consegue resolver no quarto. Só se resolve com o sacerdote. Então eu vou falar mais claro. Questões de pecado só se resolve com o sacerdote. Não adianta você ficar achando que você vai resolver o seu problema de pecado sozinho. Não vai adiantar. Você não consegue. É por isso que tem muitas pessoas aí que estão doentes psicologicamente. E o problema delas era só resolver indo no sacerdote para receber o perdão que Deus deu, a autoridade ao sacerdote, para que a pessoa possa ficar em paz. Só que a pessoa não fica em paz. Você vê, né, que muitas pessoas procuram os psicólogos e se você tem problema mesmo, você precisa buscar um psicólogo também. Mas tem questões que nem o psicólogo resolve, só o sacerdote. É por isso que os psicólogos que são assim bem católicos, se eles pudessem, né, em determinado momento aí do atendimento, porque existe também uma questão lá que não pode se envolver muito com religião, né, senão como é que o CRP deles, né, pode ser tirado, eles não vão poder exercer o trabalho, tem essas questões aí, né, meio particular. Mas se os psicólogos católicos, eles pudessem dizer assim, olha, vou abrir um parêntese aqui para você, é um segredinho, eu não posso falar isso. Mas você é católico? É. Então, olha, essa questão sua só se resolve com um padre. Enquanto você não for no padre, isso não vai adiantar. A terapia não vai para frente. Porque aqui é um problema de consciência que você está tendo. É um problema seu com Deus. Imagina, uma pessoa que pratica um aborto. Não adianta. Ela só vai resolver esse problema quando ela for diante do sacerdote e pedir perdão do pecado. E mesmo assim ainda tem aquelas pessoas que ficam ainda com problema de consciência, apesar de ter ido. E aí o sacerdote tem que explicar para ela que Deus já perdoou, que ela não pode mais ficar pensando naquilo ali, que ela já está livre. Quantas pessoas elas se sentem aliviadas depois que o sacerdote diz, olha, você está perdoada, você está livre, você está perdoado. Porque o homem também, né, o homem que coopera com o aborto, no caso, ele também abortou, né, ele também praticou o aborto. Então ele precisa resolver esse problema. Eu estou falando aqui da questão do aborto, mas qual é o problema que você tem, que você ainda não foi atrás do sacerdote? E veja que Jesus está dizendo, vá ao sacerdote. Vá ao sacerdote. Tem gente que se esconde em grupo de oração, gosta daqueles momentos que as pessoas estão lá e naqueles momentos, né, até de cura interior, vai falando, aqui tem uma pessoa que fez isso, mas Deus te perdoou. Aí a pessoa chora, se sente aliviada naquele momento, mas depois que vai para casa volta tudo de novo, porque não recebeu o perdão sacramental. Tem que passar pelo sacramento da confissão. Não adianta. Né? Quantas vezes nós sacerdotes nos deparamos com pessoas idosas que já está no final da vida mesmo e carregou, vamos dizer assim, desde os 14 anos até aquela idade de 90, 94 anos, aquele pecado, por vergonha não quis falar. E o tempo foi passando. E as pessoas e ela foi se acumulando, ou ele, né? De tantas situações, mas sempre aquele problema dentro,
correndo aquela situação, aquele problema de consciência ali. E passa anos e passa anos. Eu tenho uma tristeza no meu coração. Mas eu não sei o porquê. E sabe o porquê. Porque é sempre assim, na hora que se coloca a cabeça no travesseiro, meus irmãos. Ali Deus chama. Quando é que você vai pedir perdão? Quando é que você vai pedir perdão disso aqui? Quando é que você vai buscar o sacerdote para resolver o seu problema? E a pessoa vira de um lado, vira do outro, fica com vergonha, porque o diabo coloca a vergonha. E os anos vão passando, e aquela pessoa em momento nenhum sente alegria no coração, por causa daquele problema que ela tem de consciência. Aí quando chega lá para os 90 e tantos anos, aí resolve, ver que não tem mais jeito. Às vezes é até levado pelos filhos, que já está tão velhinho. E ali quando se depara com o sacerdote, aí conta. Aí a pessoa vê o outro dizer assim, que peso que tirou das minhas costas. Passam uns dias, a pessoa morre. Estou falando de coisa real. E se não procurasse, morresse com aquele pecado? Só que eu falei de pessoas de 90 anos, mas isso pode ser de 13, de 10, de 12, de 15, de 20. Que está ali com aquele problema de consciência e não vai. Só que é o que eu sempre digo para vocês, meus irmãos, não protela, não deixa para amanhã, não deixa. Eu sei que às vezes vocês encontram essas dificuldades, aí vou falar o pecado de nossos padres, Muitas vezes nós não temos tempo, Nós estamos tão preocupados com os problemas sociais. Nós estamos, às vezes, tão preocupados com as nossas academias. Nós, padre, eu estou falando agora o pecado de eu, padre. Nós estamos tão preocupados com as nossas coisinhas, que às vezes vocês vão atrás e não encontram. Aí o padre diz, não tenho tempo. Aí quando ele disser não tenho tempo, agora você diz assim, que dia? Que horas o senhor pode me atender? Porque às vezes pode ser que ele não tenha tempo mesmo, Mas se aquele não teve, vai em busca de outro. Vai atrás de um, vai atrás de outro. Mas resolva o seu problema. Aí tem aqueles que se acomodam, Já não quer mesmo, quando se deparam com aquela situação e acabam não indo mais. Não, você tem que resolver o seu problema. Quando você vai naquele médico e aquele médico não tem tempo, você procura outro, Mas quando se trata das coisas espirituais, e aqui hoje nós nos deparamos, Eu vou até fazer a pergunta, quando você procura um padre, você procura o quê? Para quê? Para resolver seu problema de consciência ou para tirar uma foto com ele? Ainda mais quando é de mídia. Aquelas filas para tirar foto, para assinar meu livro. E hoje ainda é assim, Antigamente era só para tirar uma foto. Agora é uma foto, um abraço, um selfie, aí depois manda agora uma mensagem especial, não sei para quem, aí coloca lá, haja paciência. Imagina uma fila grande com uma pessoa, todas pedindo isso, Selfie, foto, aí a mensagem, coloca a mão na minha cabeça. Mas pedir assim, padre, me confesse. Afinal de contas, ninguém tem mais pecado. Tem pessoas que convivem com o sacerdote e não vão lá para resolver o problema de consciência. E
morre com problema de consciência. Qual é o problema de consciência? Que Jesus está dizendo, vai em busca do sacerdote, e você não vai com as ideias aí, né? Com essas ideologias protestantes, que não me confessar com um homem pecador igual eu. Então, por que você vai na missa com um pecador? Por que você ouve a pregação de um pecador? Por que você ouve o conselho de um pecador? Agora, na hora de confessar com o pecador, você não confessa o que é pecador. Desculpa, porque é vergonhoso falar as sem vergonhices que foram feitas. Interessante, né? Tem as pessoas que escolhem, né? Bem, você tem o direito de escolher, mas tem hora que não dá para escolher não, viu? Porque pode ser que o tempo acabe. Não sei se vocês sabem, no Padre Pio, que ele atendia muitas confissões, era tanta gente que ficava atrás dele, que para se confessar com ele tinha que ter uma licençazinha, um papelzinho lá. O pessoal chegava antes, aí dava aquele autorização, aí mostrava, aí ele atendia. Era assim. Não se espante não, mas é verdade. Todo mundo só queria ele. E agora imagine, você pega o papel, fica esperando a inscrição, aí você dá o nome, aí o padre lá dava e tal, aí você morre antes de receber esse negócio. Teve uma vez que eu fiquei espantado com um homem. Eu estava andando aqui na chácara, eu era mais novo como padre. Aí eu estou andando aqui na chácara, 11 horas da noite, né? Estava ali andando, estava tendo acampamento. Aí eu estava andando ali, já era bem tarde. Aí chega um homem e diz assim para mim, o senhor me confessa? Sabe? Aí ele contou assim, olha, hoje eu estive com certo padre o dia todo, mas é com o senhor que eu quero. Está vendo? Passou o dia todo com aquele sacerdote, disse que só comigo. Eu dei uma nele. Eu dei um scapaccione nele. Mas eu atendi. Mas o scapaccione que eu dei foi o seguinte, olha meu senhor, e os pecados dele eram pecados gravíssimos. E eu disse assim para ele, meu senhor, como faz uma coisa dessa? Se o senhor morresse antes, para realizar um sonho? Quando se trata de confissão, meus filhos, não tem questão de sonho a se realizar não. O primeiro que aparecer você pega. E nessa história de se realizar sonhos, tem muita gente que morreu com pecado, porque não encontrou, ainda mais o padre de mídia você não encontra não, viu? E quando encontra, eles entram no carro, segurança em volta e vai embora. Vai lá, fala bonito, todo mundo gosta, todo mundo ouve. Agora na hora que você vai atrás deles, um monte de segurança em volta, e eles gostam, viu, disso, né? Entra como... Quem é que não gosta disso, né? Um monte de gente atrás, o segurança em volta. Quem é que não gosta? Sentir o rei dos reis, o astro. Agora na hora que diz, padre, só me atende com... Não tenho tempo. Não tem tempo por quê? Mas você tira um selfie comigo? Tem. Você assina meu livro? Tem. Agora me atende em confissão, não tenho tempo. Esses são os nossos pecados, que precisamos confessar. Mas estou falando assim para vocês entenderem que vocês ficam à caça dos astros e dos reis e das estrelas. E lá na sua paróquia, muitas vezes tem o padre lá que poderia te atender e você não vai, porque o seu sonho é com aquele dali. Vocês estão me entendendo? Eu acho triste, às vezes está ali, né? O sacerdote
com outro sacerdote. Aí a pessoa encontra, são dois padres ali. Aí porque aquele é o da TV, é o das mídias, a pessoa vai lá, sua bênção, padre, pede a bênção só para o da TV. Eu acho isso, eu fico envergonhado, me dá vergonha. Tem hora que eu até apresento, quando se dá isso comigo, né? Embora eu não seja o rei dos reis, e nem o senhor dos senhores, e não quero ser. Mas às vezes quando eu estou com um padre, eu digo, olha, eu apresento o padre, pede a bênção para ele também. Mas está bom. O essencial é problema de consciência. Se você está com questões de pecado que precisa se resolver, meus irmãos, só o sacerdote. Vou terminar com um exemplo, né? Diz que tinha um protestante, que ele estava com problema de consciência. E ele foi atrás do sacerdote. Ele disse, padre, infelizmente eu sou protestante, não posso resolver isso, mas eu vim aqui para o senhor me dar um conselho. Foi atrás do padre, está vendo? Porque os gritos, os louvores e as adorações não resolveu o problema de consciência. Só o sacerdote, quando ele ergue a mão e diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a pessoa diz, amém, o amém vem com alívio. Tirou um peso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.